Não existe um governador máximo no planeta. Não há uma hierarquia. Há um conjunto de seres com vibração comum que coordenam todo o processo. O Cristo é um. Em todas elas, o enfoque é sempre o equilíbrio energético para que a energia promova a limpeza emocional da carcaça do ser. A maior parte dos procedimentos cirúrgicos é com recém-desencarnados, porque a consciência ainda do plano material impera sobre eles. Cura verdadeira é libertar-se do não perdão. Toda doença no campo do espírito é uma doença iniciada no não perdão. Por isso, a doença, na verdade, é sublime. É o escoar das toxinas que lhe degradam a alma. Se vocês praticassem o que os avataras os ensinaram, a vida seria plena. Deus cria infinitamente. Haverá sucessores. E enquanto vocês evoluem, tem novos locais para serem frequentados para as experimentações do Espírito Eterno, para que se aprenda sobre tudo e manifeste em si a divindade. Como disse e reitero, não é só ser amigo, é fazer-se merecedor. Não há privilégios, todos são iguais perante a Deus. E como assim está escrito na sua lei, somos obrigados a cumprir a lei. A origem de todos nós é Deus, filho, enquanto energias que provêm do coração da fonte eterna. Em verdade, somos todos extraterrestres, porque as almas não são criadas no planeta Terra. Não existe tempo. Tudo que é já existe, pode ser acessado. Enxergue a maldade lhe aparecerá. Tudo tem os prós e contras. O veículo físico, por si só, já é o dreno da consciência perturbada. Mas quem manifesta saúde ou doença são vocês, conforme suas vibrações mentais, que descem para as emoções e descem para o veículo físico. O silêncio também é caridoso. A energia, através da oração, possa promover o desbloqueio da energia ali, mal qualificada, ascensionando-a a uma nova dimensão, onde será reabsorvida pelo campo inteiro. Permita-me frisar que as naves, as ditas naves extraterrestres, são veículos de harmonização dos chakras. A limpeza kármica do planeta está, em primeira partida, nas mãos dele e de Milhão. Qual pergunta faria a si próprio no meu lugar? O que eu quero ser para Deus? E já respondo: apenas vida e amor. Tudo que é já é, só basta ser acessado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Humildemente, Saulo Antunes. O senhor foi médico na Terra? Sim. E a medicina do astral é igual na Terra? Mais avançada, né, filho? Ajudou a ser médico na Terra? A medicina da Terra ajudou a ser médico no astral. Entendi. Ajudou como? Conhecimentos básicos da anatomia humana. Entendi. E Apesar de que a fisiologia da alma é um tanto quanto diferenciada pelos meridianos e pontos de chakras. o senhor acha que quem aprende acupuntura vai estar melhor do que o senhor? Melhor ou pior não há como dizer, mas haverá uma consciência de aspectos diferenciados que provavelmente facilitarão o emprego cirúrgico ou não.
Entendi. Existe cirurgia no mundo astral? Mais frequente do que imaginam. Vocês, muitas das vezes, desencarnam, levando muitos resquícios de energias densificadas do plano material. Estas energias precisam ser drenadas, porque elas ofuscam o brilho dos seus meridianos. Então temos que cortá-las de vez em quando, redirecioná-las, transmutá-las. A maior parte dos procedimentos cirúrgicos é com recém-desencarnados, porque a consciência ainda do plano material impera sobre eles. Se sentiam dor no rim aqui e desencarnaram por uma falência renal. Vão manifestar durante determinado tempo este processo de falência renal. Não porque o rim perispiritual está estragado, digamos assim, pode ou não o sê-lo, mas mais comum é porque acreditam que ainda estão com esta doença. A mente molda o universo em que vivem. Uma pessoa que não tinha intenção nenhuma de doar família doa, ela pode ficar sentida e depois causar ali uma negação no doador, no receptor. Perfeitamente. E mais comum do que imagina, infelizmente, por conta do apego àquilo que foi lhe emprestado e ela ainda pode acreditar ser dela. Este espírito precisa urgentemente de terapia. Existem terapias nas colônias? Existem terapias psicológicas, terapias cromoterápicas e terapias orientais. Em todas elas, o enfoque é sempre o equilíbrio energético para que a energia promova a limpeza emocional da carcaça do ser. O emocional suja a nossa carcaça? Tanto quanto a carcaça suja emocional. Nossa. Então o telefone toca dos dois lados. Sempre. O que é miasma? Negativações e condensações heterofluídicas de energias que se digladiam, então coagulam, formam-se miasmas, e esses miasmas podem ou não, conforme o mental do seu receptor, assim digamos, transformar-se em fluidificações negativas em formas animalescas, como vermes, baratas. Um miasma pode ficar grande do tamanho do urso? Pode. Nossa, o que faz? O que causa? A energia que o mantém é sempre a do seu receptor. Caso ele a alimente, consciente ou inconscientemente, ela sempre se aumenta. E pode também um miasma ser mandado, como vocês dizem. A impregnação através do processo de feitiço de uma doença no corpo astral, e esta em mais ou menos tempo irá se canalizar e condensar até o vaso físico. É verdade que uma vez que chegou no vaso físico não adianta rezar? Totalmente incorreto. Aí que se deve rezar, para que a elevação da energia através da oração possa promover o desbloqueio da energia ali, mal qualificada, ascensionando-a a uma nova dimensão, onde será reabsorvida pelo campo etérico. E nisso, esse processo odioso é definitivamente desmanchado. Entretanto, pode ser reaberto, conforme a vibração do seu receptor. Pode-se dizer que, se uma doença se manifesta no corpo físico, depois de estar estagiando por determinado tempo, um pouco prolongado, de 6 a 1 ano, no corpo energético, pode-se dizer que, quando isso chega no corpo físico, é porque o guia foi responsável de não parar? De forma alguma.
Não somos obrigados a deixá-los em saúde sã. Isso é com vocês. Vocês não são obrigados a deixar-nos em perfeita saúde. Não. Vocês que mantêm a saúde, nós ajudamos a reequilibrá-la quando possível, quando solicitado. E também, quando solicitado, formal ou informalmente. Através de boas ações, no caso, podemos ajudar a elevar vossas vibrações para estar distantes de energias mal qualificadas, um processo preventivo. Mas quem manifesta saúde ou doença são vocês, conforme suas vibrações mentais que descem para as emoções e descem para o veículo físico. É natural de um ser humano que ama o próximo ver um inseto na roupa dele bater para tirar. Sim. Como que vocês, sendo espíritos evoluídos, vê um miasma na pessoa, não está nem aí, deixa de sugar? Não é que não estamos nem aí, como diz, é porque temos que respeitar o momento evolutivo de cada um. Intervimos indiretamente sempre, mas de maneira mais formal, apenas e tão somente quando solicitados. Isso equivale a dizer que se eu estiver passando por um caminho, uma cobra estiver mordendo meu irmão, eu posso pensar, fez por merecer, azar, merecer coisa diferente. Isso é desamor. Você pode acolhê-lo, caso ele solicite, ou pelo menos aproximar e mostrar que está ali. Mostrar que está ali o quê? Apoiando, caso entendi. o solicite. Entendi, claro. Influenciando desta forma a própria petição da ajuda. Não é que estamos nem aí, podemos fazer menos do que imaginam. Entretanto, enquanto estão no veículo físico, estando-vos em nossa dimensão, temos mais livreza de acesso. Então, vocês estando desdobrados ou desencarnados, aí sim, tanto quanto possível, podemos intervir para corrigindo-as necessárias. Entendi. Por isso, meu filho, a apometria, por exemplo, funciona desdobrando o consulente, que aí temos acesso mais fácil. Certo. O médico utiliza de ferramentas astrais, tal qual aqui na Terra eles fazem uso? Sim. Perfeitamente. Mas o senhor usa ferramentas muito mais evoluídas? Sim, perfeitamente. tecnologicamente. Nossas salas cirúrgicas são semelhantes às da Terra, mas com tecnologia de ponta. Claro. Tecnologia sideral, diga-se de passagem, que é nos repassada e que algum dia chegará ao manifesto na matéria. É mais fácil para o Dr. Saulo, incorporado, identificar em mim uma anomalia vibratória que pode terminar em doença do que outras entidades da Umbanda? Não necessariamente, e muito pelo contrário, é mais fácil para nós estando desincorporados, que os médiuns prejudicam o alcance das nossas captações frequentemente. Entendi. E o que o médico pode fazer para não causar esse prejuízo? Purificar-se cada vez mais em boas condutas, boa alimentação, bons sentimentos e sempre muita água e evitar excessos. Claro. Se a pessoa se arrepende, não basta para vocês virem curá-la? Se assim for ordenado por aqueles maiores que nós, sim. Entretanto, há de se reconhecer a lei do esforço. Merecimento é esforço em ação. Aqui na Terra a gente conseguiu na amizade de determinadas pessoas de cargos de alto escalão, conseguimos as coisas em menos tempo. Como a gente faz para ser amigo desses que são maiores, para que eles liberem curas sempre que a gente precisar de forma mais rápida? Como disse e reitero, não é só ser amigo, é fazer-se merecedor.
Não há privilégios. Todos são iguais perante a Deus. E como assim está escrito na sua lei, somos obrigados a cumprir a lei. Qual é o papel da amizade se não for para a gente se beneficiar? Toda a relação humana na dimensão material ou astral, se for intencionada na base da recompensa, já começou errado. A recompensa acontecerá naturalmente de um para outro, mas não deve ser o pressuposto. Ficar seu amigo, por exemplo, porque quero algo em troca, é intencionar de forma negativa, é manipular. Claro. Quais são as maiores dificuldades de curar um ser humano encarnado? O veículo físico, por si só, já é o dreno da consciência perturbada. Então ele existe em parte para de fato escoar os detritos do corpo astral, principalmente as resistências ao processo terapêutico, dificultam a cura acontecer de fato. O que é a cura verdadeira? Cura verdadeira é libertar-se do não perdão. Toda doença no campo do espírito é uma doença iniciada no não perdão. Perdão liberta? Perdão liberta sempre. Mas perdoar é esquecer? Totalmente. Mas tem gente que diz que o cérebro não foi feito para esquecer. Completamente errado. Por isso existe o inconsciente, o esquecimento daquilo que te faz mal. Entretanto, aquilo que te faz mal há de ser requalificado para que não te prejudique. Não crie corvos, pois te arrancarão os olhos. Como o senhor interpretaria isso dentro do escopo da saúde? Enxergue a maldade lhe aparecerá. Tudo tem os prós e contras. Os riscos cirúrgicos, por exemplo, de contaminação durante o próprio processo da cirurgia. Há de se tentar amenizar cada situação, sempre. Assim que crescemos. Assim nos curamos. O senhor acha que a pessoa, qualquer dorzinha, já tem que ficar chamando o espírito para curar ela? De forma alguma. E reconheço isso definitivamente como infância espiritual. Vocês são tão espíritos quanto nós. Vocês têm dentro de si energias curativas. Conectem-se a elas. O ser humano encarnado é tanto espírito quanto vocês. Exato. E ele tem dentro de si energias curativas. E o senhor aconselha que nos conectemos a ela. Sempre. E unicamente. Nós fazemos o papel que vocês deveriam fazer porque não se lembram de quem são. Quando se lembrarem, nós teremos outras tarefas. É preciso despertar a automaestria. Vocês já são energia de cura, energia de vida, energia de amor, consciência pura. Precisam manifestar, romper os grilhões e barreiras do ego que os impedem a manifestar essa automaestria. Tudo o que é já é, só basta ser acessado. Entendi. Então, isso poderia ser também igual para a nossa evolução. Nós já temos a evolução total, só basta ser acessada. Exatamente. Evolução, meu filho, é reconhecer-se. Como já te foi dito, desenvolver é retirar o que te envolve e nisso te impede de enxergar a própria luz. Desenvolver enquanto espírito, que eu digo e não como médium. Desenvolver enquanto espírito é remover as couraças e os tapetes que encobrem a poeira.
retirar máscaras até chegar na morada final, a energia única, a centelha eterna no coração de cada um. O Dr. Saulo, qual que o senhor acha que é a origem do sofrimento? O apego e o não perdão através do apego. Toda doença se inicia aí. É porque as pessoas têm um vazio interior que elas exageram na comida e isso acaba causando processos de dificuldades de saúde? Perfeitamente válida a sua informação e eu reitero de que unicamente porque as pessoas se sentem distanciadas de Deus, então buscam migalhas de prazer, como dizem por aí. E essas migalhas geralmente não as satisfazem, então elas querem cada vez recompensas maiores para estímulos imediatos de prazer. Só que tanto imediatos como eles se vêm, imediatos eles se vão, o vazio ainda fica. A única coisa que preenche esse vazio é o reconhecer-se como centelha divina, é o conhece-te a ti mesmo. Conheça-se e reconhecerá em ti o universo e os deuses. Esta é a máxima de todas as eras. Toda paz se resume aí. Reconhecer-se como centelha divina. Se o ser humano assim conseguisse, ele emanaria um determinado tipo de vibração que o impossibilitaria de continuar estagiando nessa frequência vibratória, correto? Corretíssimo. Entretanto, o ato de se reconhecer que a dimensão material é apenas a ponta do iceberg, como dizem. Sim. É menos de 10% de toda evolução. Haverá outros para suprir esse espaço vácuo. Deus cria infinitamente. Haverá sucessores. E enquanto vocês evoluem, tem novos locais para serem frequentados para as experimentações do Espírito Eterno, para que se aprenda sobre tudo e manifeste em si a divindade. Pode-se dizer que assim como o mergulhador, para subir a tona, uma vez que está lá embaixo, precisa avançar gradativamente para não estourar os ouvidos, os tímpanos. Perfeitamente. Também é como a nossa ascensão à luz. A ascensão, na verdade, é aprofundamento. Metaforicamente, ascender-se seria decrescer. Ou seja, abrir mão dos processos complexos que o prendem à densidade. Exato. Dentre outras coisas. Evoluir, não me entendam mal, seria involução, porque não é subir, é voltar-se para dentro. O senhor sabe que na Umbanda o Exu representa a ligação e o movimento, a criança, a ingenuidade, a alegria, o baiano, e aí o preto velho é a humildade. Sim. E o caboclo a simplicidade. O que o médico representa? A necessidade de aprender essas virtudes e praticá-las em sua vida aqui e agora. Para manter a saúde. Para manter equilíbrio em todos os multiníveis. E saúde fisiológica é um deles. O que é importante saber a respeito da sua encarnação? Última encarnação. Se satisfazer a vontade de alguns. Quando estive na terra como Saulo, em 1614, vim de Lisboa para São Paulo, já como médico formado. Ali trabalhei até a posteridade. Desencarnando, permaneci sob o astral do estado recém-criado de São Paulo e tive experiências seguintes em etnia tupi-guarani, como pajé, dando continuidade ao processo de cura e nisso descobrindo cada vez mais que a cura já residia em mim. Talvez
o que eu venho a trazer seja isto, o reconhecimento que um dia eu tive e que outros podem ter. A cura já é em você, apenas a manifeste. A cura já é em você, apenas manifeste. Isso. Claro. Então, é muito difícil uma pessoa que cultiva uma harmonia interior de pensamentos e sentimentos ficar doente toda hora. Exato. E isso quer dizer que quem fica doente toda hora não tem essa harmonia? Grande parte das vezes sim. Às vezes esforça-se para ter, mas há outra variante. Os condicionamentos kármicos já vêm como energias gravadas e pré-programadas para serem escoadas do perispírito para o vaso carnal em determinado momento. Por que as pessoas manifestam doenças se elas no fundo não querem? Por desarmonia de suas ações, sempre, sejam pretéritas ou atuais. Pode-se dizer, pois não. Ações são geradas através de intenções que envolvem energias psíquico-emocionais. Estas ficam gravadas no campo etérico ou perispírito. Haverá um momento de, caso haja densidade destas energias, haver o escoamento. Por isso, a doença, na verdade, é sublime. É o escoar das toxinas que lhe degradam a alma. Haverá de se converter este processo num aprendizado. O senhor já ouviu falar de uma consciência chamada Cryon? Sim, filho, perfeitamente. Cryon ensinou através do Lee Carroll que se a gente conseguir acessar a memória daquele fato ocorrido, ou seja, eu passei perto de um arame e eu me cortei. Se eu voltar no passado, reviver aquela situação, apagar aquela memória desse fato, substituí-la por outra onde eu não me cortei, aquela cicatriz deixa de existir. É fato? Perfeito. Processo catárquico. Olá. Caramba, mas se fosse assim então, a gente pode... Tudo está na mente, filho. Você não pode alterar a situação, mas a forma com a qual se envolveu com ela, descaracterizando aquela energia. O que trouxe dor e negação naquele momento pode ser redirecionado e pode ser dado um comando positivo para anular a possibilidade de dor. Este comando tem que ser reforçado por boas ações para que se mantenha equilíbrio de energia. Mas é perfeitamente fatídica essa informação. Isso é o processo catárquico com recompensação de um processo de positivação. Qualquer ser humano pode realizar essa cura através de substituição de memória? Pode e deve. Substituição de memória, filho, não é só assim. Não é assim tão simples. Há de se escoar a primeira energia e reinterpretar a informação que aquilo tudo lhe teve. E nisso dar um comando positivo, desidentificando você daquela situação. Ela para de lhe trazer dor. Não é só pegar de um lugar e colocar no outro. Senão ela continua existindo, só que em outro lugar. O Dr. Saulo, pode ser que tenha uma pessoa assistindo que tenha contraído o HIV? Sim. Ou alguém próximo, um amigo, uma parente. Sim. E aí ela, ouvindo o que a gente está falando, vai dizer assim, então pronto, a pessoa volta no tempo
e no dia que ela fez sexo com fulano ou ciclana, ela vai para o mercado. Aí ela tira essa memória daquele sexo que aconteceu, e aí ela perde a força da infecção que nunca existiu e o corpo volta a reagir com saúde. Não necessariamente. Não se muda a ação, se muda a conexão com sua ação. Ah, entendi. Mas ninguém entendeu. Senão, era mais fácil criar uma máquina do tempo e todo mundo impedir o que já aconteceu. Sim. Então não é assim. Você volta na mente àquela situação e a descaracteriza por processos psicológicos. Nisso, a possibilidade, sim, desta energia negativa que circula no campo astral e físico ser drenada. A cura para a AIDS. Alguns asseveram que isso é um processo de você trocar de universo paralelo. Só quer que eu segure essas coisas? Você trocar de universo paralelo. Ou seja, eu estou aqui hoje, daí eu vou para um outro universo paralelo onde o Jefferson, ou a pessoa específica, nunca teve aquele acidente, aquela doença. Isso é possível? Não. E se assim fosse, seria fugir. Mas você pode trazer a consciência de unidade e perfeita luz, cura e pureza para o seu aqui e agora. Que já existe dentro de você. Dentro. Latente. Latente. Não precisa máquina do tempo e nem realidade paralela. Não. Dimensões paralelas de fato existem, mas não é bem assim que funciona. O senhor acredita que o ser humano está longe de compreender o verdadeiro funcionamento das realidades paralelas? Ainda assim distante. Foi fácil para o senhor compreender? Também não foi. O universo é complexo, se desdobra em multiníveis. Existem 7 corpos. Cada corpo está num universo paralelo, digamos assim. É assim que se processa. Que não quer dizer que você esteja lá ao mesmo tempo como o Jefferson. O seu corpo astral está noutra dimensão. O seu corpo mental está noutra dimensão. Ele adquire energias e informações inerentes a esta dimensão, mas não se manifesta como uma personalidade individualizada nestas dimensões. Inclusive, as dimensões mais sublimes são dimensões de coletividade e harmonia de pensamentos. Claro. O ego e a individualidade só são exaltadas aqui. O senhor já encontrou com um médico ET? Sim, filho. O que é que ele ensinou, senhor? Que a cura já está. Basta acessá-la. Por que eles não descem das naves e nos ensinam isso? Fisicamente, porque não podem interferir no karma coletivo. Como foi falado noutra informação, jamais haverá o estupro consciencial. A informação vem a conta-gotas, mas no plano astral isso acontece frequentemente. E vocês, em desdobramento, têm acesso a essas informações. Em verdade, somos todos extraterrestres, porque as almas não são criadas no planeta Terra. Entendi. Quando se diz que 2019 é a data limite, ou seja, aí sim a gente vai abrir para todo mundo as tecnologias que vêm sendo criadas no astral, o senhor percebe aí um movimento de as pessoas desenvolverem máquinas que curam, equilibram o corpo inteiro? O que não irá acontecer de fato da noite para o dia. Tem que deixar claro. Não quer dizer que 1º de janeiro de 2020 isso tudo já está pronto. Tá. Porque se houver uma máquina que cura o corpo inteiro, a doença perde a razão de ser. Isso. No plano astral tem equipamentos semelhantes, mas não cura o corpo inteiro. Porque tiraria de vocês a necessidade de aprender a evoluir por si sós, através das experiências, e entender que a raiz de tudo
são as emoções não trabalhadas. Na encarnação, o senhor já teve doença? Claro que sim, filho, tão humano quanto você. E o senhor viu que não é agradável, né? Claro que sim. E que nem todos ensinam a gente. Por isso quis tornar-me médico e na encarnação seguinte fui pajé, para entender mais sobre o processo de saúde e doença. O senhor se manifesta, portanto, como um caboclo? Sim, E a gente pode saber o nome? Tupiara. Caboclo Tupiara, lá no Rio de Janeiro, não é não? Tem muitos com esse nome, né, filho? E aí o senhor, como caboclo, carrega o mesmo conhecimento que tem como médico, ou ao plasmar-se como caboclo, aquilo fica oculto na personalidade do médico? Não necessariamente. Ocorre com mais frequência que, ao mudar-se a forma perispirítica e acessar aquela personalidade, eu manifesto a experiência daquela vida, o que não me abstém de outros conhecimentos, perfeitamente passíveis de serem acessados. Então, o senhor, em espírito, pode ser 3 em 1 e escolher a roupa. Ou mais. Entendi. Eu e todos. Você também. Por que alguns espíritos falam que diz assim, eu não consegui acessar algumas vidas? Por que não? Algumas vidas passadas, talvez porque eles iam sentir muita dor. Reformule sua pergunta, por favor. Alguns espíritos dizem que não lhes é permitido acessar o todo de determinada vida ou qualquer parte de alguma vida passada. Por que acontece isso? Dor. Identificação ainda com aquela situação. Espíritos não totalmente libertos. O que não quer dizer com isso que eu ou seja. Mas a identificação com aquela situação de apego e sofrimento traz a ressonância energética com o passado de dor para o momento de agora. E se a emoção, a carga catárquica for muito intensa, porá em desequilíbrio o espírito encarnado ou não. Por isso há o, entre aspas, véu do esquecimento. Então não é simpático que você querer acessar vidas passadas, numa regressão, por exemplo. Acontecerá tão somente quando eu estiver pronto para isso e seus mentores permitirem. Por mais que vá a um terapeuta. Então, se não estiver pronto, não terá acesso. não terá? No mais, a falsas memórias. O senhor quer que passe um paninho no rosto do médico? Deixa eu passar aqui, por gentileza. Por favor. Louvado seja. Dr. Saulo, a gente ainda carece muito de amar as pessoas com naturalidade. Por que a gente julga mais do que ama? Porque o que é diferente me causa estranheza. E se não é igual a mim, logo eu pressuponho que não é tão perfeito quanto eu acredito ser. Uma competição interior para você ter certeza que existe. A competição para se obter vantagem uns sobre os outros. É a exaltação do ego, estágio ainda primitivo da ascensão humana. Perfeitamente compreensível, mas desnecessário. Qual que é a sua origem e qual a sua missão na Terra? A origem de todos nós é Deus, filho. Enquanto energias que provêm do coração da fonte eterna. A minha missão na Terra, neste momento, é trazer mais desses conhecimentos à tona. Então, haverá a tendência de eu incorporar mais vezes, tanto neste médio quanto em outros locais, para trazer informações assim. Fala 3 informações que o senhor acha mais importante passar para a humanidade nesse momento. Primeiro, a cura já existe em você. Segundo, se liberte das amarras do apego, da vaidade e do não perdão, para que não adoeça. Terceiro, reconheça que em tudo há Deus por detrás, propiciando esta experiência para o seu aprendizado. Se desidentifique da dor e compreenda tudo como um processo para o seu crescimento.
E assim é. E aí, se a pessoa termina aqui e diz assim, não basta eu seguir as recomendações do Evangelho? Se seguisse, né, filho? Se seguisse, não tinha problema. Como outros aqui disseram nessa casa, se vocês praticassem o que os avataras os ensinaram, a vida seria plena. Quando se fala em vida plena, a gente pensa logo numa casa de gente milionária, carro na garagem, comida, arrodo. Então, o que seria uma vida plena para a espiritualidade? Isso também é uma vida plena. Na matéria, Deus também está. Assim nós enxergamos. O que não deve existir, ou melhor seria se não existisse, é o apego àquela situação, àquela circunstância, pois o apego irá te aprisionar. Entendi. O senhor cura, o senhor vai atrás de, por exemplo, ajudar quem sofre acidente? Comumente sim. No meio da rua, sim? Comumente sim. Dentro do meu raio de atuação, dentro do que sou convocado a fazer. Então, conta uma situação, uma pessoa lá capotou o carro. Ela está com o corpo todinho zoado. Aí o senhor opera do lado espiritual e aí ela recebe os pontos no material? Algumas vezes sim, se necessário, para colocar à mostra que existe um quê além. Entendi. É para mostrar no físico que existe algo a mais. Nesses casos, assim se processa. Noutros casos, tudo se passa no mais absoluto silêncio. O silêncio também é caridoso. Mas o que tanto vocês fazem quando ocorre um acidente do outro lado? Normalmente, equipes de socorro trazem esses espíritos, alguns recém-desencarnados, outros em coma, nisso em desdobramento, para nossos blocos cirúrgicos nos hospitais do astral. Nisso, os orientamos em terapia física e psicológica, reharmonizando suas vibrações e procurando ao máximo ajudá-los nesta desidentificação com as situações de trauma. É isso que fazemos. Ajudá-los, ainda que seja com bisturi, a despertar para a realidade do não apego, ao que quer que seja, para que nisso se liberte, tenha felicidade, harmonia energética, saúde e amor. Então, acontece casos num acidente onde a pessoa, o espírito dela é desdobrado, igual acontece na hora do sono. Perfeitamente. Aí vocês levam para um ambiente onde, agindo sobre o perispírito, o corpo reage. Sim. Há algumas vezes uma preservação, inclusive em alguns desencarnes de espíritos que não tinham o merecimento kármico da dor de um acidente. Então os desacoplamos segundos antes de uma colisão. Pô, legal. É mais comum do que parece. Igual eu uma vez, eu estava andando de bicicleta, daí aconteceu um negócio e quando eu acordei, eu só estava com a mão um pouco raspada. Pode acontecer isso, né? Merecimento. A mão de Deus age sobre todos nós o tempo todo. Permitamos ela agir, oferecendo menos resistência e mais bons sentimentos e boas ações, para termos crédito nos tribunais divinos. Então é normal quando a gente volta, a gente ficar meio espaçado, não saber o que aconteceu, não ter memória? Sim. Sim, o trauma, quando ele é recente, precisa disso. A própria mente subconsciente apaga o registro mais recente de dor e o direciona a gavetas onde será arquivado, dificultado o acesso, mas jamais em totalidade impedido, para que cause menos constrangimento pela identificação, mais uma vez eu digo,
Não é a situação, mas o quanto cada um se identifica com o momento em que aconteceu. Houve um relato de um médium nos Estados Unidos, pelo qual escrevemos livros, que eu aos 9, depois aos 12, por aí, fui levado por naves extraterrestres para outro lugar em corpo físico, para não só fazer um estudo, mas algumas alterações, para corresponder à necessidade que eu tinha de levar adiante o que eu combinei antes de encarnar. Acontece isso de fato? De fato, sim, aconteceu com você, aconteceu com o meu médico, aconteceu com outros e acontecerá com milhões. Caramba. Somos todos extraterrestres. Os que moram fora do planeta, os ditos extraterrestres, são tão espíritos quanto nós, manifestando luz, vida e consciência, impulsionando todo o processo ascensional e evolutivo da Terra, seja no individual, seja no coletivo, promovendo o impulsionar de ideais como na sua mente para desenvolver este projeto. Entendi. E às vezes, então, no caso, eu entro em lugares que têm vibrações muito antagônicas uma da outra. Sim. E aí precisaria de um ajuste anormal do que um encarnado teria, certo? Sim. Entendi. Isso nunca é, pois não. Inclusive, há muitos implantes que colocamos em vocês para processos regulatórios de estabilização de energia. Para processos, implantes, para processos regulatórios, para estabilização da energia. para estabilização da energia. Usamos tecnologia o tempo todo, até que aprendamos todos a ser e manifestar o Cristo que existe em nós. Aí não será mais necessário. Caramba. Então o espírito agora que está vendo esse trabalho e se dedica a algo com amor e afinco e carinho, não deve temer represálias da escuridão e achar que vocês ficam dormindo. De forma alguma. Estamos sempre alertas, mas é como ligar para o hospital. Para a ambulância te buscar, você tem que ligar, filho. Ah lá. Claro. Entendi. Não vai passar na rua catando o povo, né? Como vocês dizem. Tem outros tarefeiros que fazem isso. São os amparadores socorristas. Teve um outro encontro que, quando eu morava na Califórnia, aos 27 para 29 anos, foi asseverado que me foi levado para um planeta. E lá fiquei 3 semanas e quando voltei no próximo segundo e ainda por cima esqueci. Isso ocorre? Não existe tempo. Tudo que é já existe, pode ser acessado. Inclusive trazidos informações para a posteridade em átomos de tempo, trazendo-as para este momento, e seres de tempos à frente para este momento, ainda que aqui permaneçam, como dizem, por pouco. Por pouco. Por que nesse caso eu fui levado em corpo físico e 3 semanas por lá, se era só uma reunião e bastava eu ser desdobrado? Que não basta só ser desdobrado, e existem múltiplos níveis de desdobramento. Isso aconteceu no desdobramento do campo psíquico, em corpo mental superior, para que fossem acoplados no seu campo mental superior blocos de informação, para que no momento propício aqui embaixo, estes blocos fossem descodificados para essa informação surgir. É assim que se processa. Desdobramento não é só o corpo astral, é um dos processos. O senhor fala que pode ter existido sim, o que a gente chama essa embarcação e essa experiência em corpo físico, tão físico quanto eu estou, mas dobrando para uma realidade supostamente paralela, que é só uma outra condição vibratória. É uma dobra quântica de energia, onde a pura consciência se manifesta e você apenas se embebeda das informações e as traz para aqui. E permita-me frisar que as naves, as ditas naves extraterrestres, são veículos de harmonização dos chakras. Porque vocês não conseguem transcender as faixas
e subfaixas vibratoriais sem se desequilibrar, muito menos manter-se nestes novos patamares de energia. Então as naves, assim como os implantes que colocamos nos médiums, são para estabilização harmônica. Nossa. Então, tudo é solidário na natureza. Tudo é solidário sempre. Tudo é um. Claro. Como que a gente pode estar vivendo tantas coisas profundas e importantes e ter consciência de apenas 3% delas? Conhecimento vem a conta-gotas. Em cada momento que se fizer necessário, haverá a ativação quântica dessas energias por gatilhos mentais, através das sensações dos 5 sentidos. Há um momento para cada coisa. Até que se chegue esse momento, toda informação é preservada. Jesus conseguiu andar na água, supostamente, porque conhecia a coordenação intramolecular de tudo. Ele disse que vai chegar um momento que vocês também podem fazer isso. O senhor acredita nessa afirmação? Todos podemos. Poderemos, pelo menos. Entendi. A anulação da gravidade é um dos processos mentais básicos dos grandes mestres. Eles anulam gravidade e nisso perpassam entre os planos, sem a necessidade de naves. E sem a necessidade de desencarnar? Alguns, sim. O Babaji, por exemplo, é um. Ele existe e eu o conheço. E o que ele ensinou para o senhor? Vamos deixar no particular. Depois o senhor me fala, tá? Muito obrigado. Então, as pessoas que buscam esses mestres escondidos, supostamente, para aprender com eles, mas sequer ouvem o conhecimento que está disponível, nunca são atendidos? Não é que não são, filho, que tem um tempo de maturação para cada coisa. Degrau. Não adianta querer ir para o pós-doutorado sem ter o jardim de infância. Certo. Quantas encarnações são necessárias para chegar ao pós-doutorado do espírito? Individual e relativo. O que vai determinar são as escolhas e a identificação, preferencialmente apenas, ou pelo menos em grande parte, com as experiências mais saudáveis. Isso deixa seu karma leve, nisso você evolui mais rápido. Karma pesado tem para quem se identifica muito com emoções pesadas. Vibre emoções densas e a natureza gravitacional do planeta onde estiver, não apenas desse, te manterá preso. Vibre emoções leves e siga leve como o vento. No campo da medicina, o que o Ocidente tem para ensinar ao Oriente? Contrário. O Ocidente para o Oriente, o emprego de tecnologias. Isso. E do Oriente para o Ocidente? O despertar da alma que se sobrepõe à matéria. O despertar da alma que se sobrepõe à matéria. Exato. Pô, tá aí uma tecnologia super top que todo mundo tem e não precisa pagar, né? Então que só busca quando está em sintonia, né, filho? Buda deixou a informação lá. Há aqueles que se afinizam, há aqueles que não. O papel dos mestres não é agregar a todos, mas deixar informações. Cada um deve buscar por si, e assim o fará, apenas e tão somente quando enfeixar-se nestas novas energias. Convém, Dr. Saulo, que cada um busque o mestre da humanidade com o qual melhor se sintonizar e ali busque o autoconhecimento? Perfeitamente. Para deixar mais claro, não existe um governador máximo no planeta. Não há uma hierarquia. Há um conjunto de seres com vibração comum que coordenam todo o processo.
O Cristo é um. Há um conjunto de seres com vibrações comuns Que coordenam esse processo. processo. Nele o Cristo é um. E eles vão alternando o papel de coordenação e dirigência, para que todos experienciem e evoluam. E o meu amigo Serapis Bey, o que ele faz nesse meio? Ele também é um dos coordenadores. A limpeza kármica do planeta está, em primeira partida, nas mãos dele e de Miguel. Conecte-se a ele e purifique sua energia. O que não quer dizer que o Filho de Deus, que parar de fazer tudo e ficar só rezando para Serapis, vai se livrar de todos os karmas. Karma é ação, energia em movimento. Limpa-se os karmas, mas haverá de recompensá-los com novos karmas ou ações, só que mais belas, para que de fato você traga à tona esse potencial de energia e nele permaneça, como se fosse pagar uma conta. Cada benção que um ser divino te dá é como se fosse um empréstimo. Ele te salvaguarda por um tempo. Você tem que compensar, teoricamente, com boas ações, porque boas ações geram boas energias. Nisso eles se sentem retribuídos. E os abençoa ainda mais, porque esses seres já aprenderam a máxima do amor. O senhor acredita que a chama violeta do Saint-Germain realmente tem ação verídica, no estado de depuração e limpeza do perispírito? Existe, sim, e acontece exatamente dessa forma. Mas, permitam-me corrigir, as chamas dos mestres, como dizem, não são raios solares, são emanações das vibrações de Deus. As vibrações virginais ou araxás são as mesmas energias das chamas dos mestres ascensionados. A vibração Yorimá é a mesma vibração chama violeta, só foi interpretada de formas diferentes. O senhor está mais ligado a qual mestre ascensionado? Mestre Hilarion, filho. E eu? Mestre Serapis, filho, com a proteção de Miguel, como te foi falado no outro dia, e Gabriel auxiliando na composição dessas mensagens. Que assim seja. Permita-me dizer uma coisa. Também este filho, pelo qual me faço comunicante, tem uma profunda conexão com este mestre. Serapis Bey. Pronto. Louvado seja. Qual pergunta faria a si próprio no meu lugar? O que eu quero ser para Deus? E já respondo: apenas vida e amor. Bom, sei que o senhor ia falar saúde. Mas saúde é vida e amor, né? Tudo é vida e amor. Quando vida e amor estão em equilíbrio, todo o resto está. Pronto. Então, qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? Jamais, meus filhos, atenham-se à infeliz possibilidade de que a vida se resume aos paradigmas da Terra. Há muito mais para ser revelado. Um universo infinito traz consigo possibilidades infinitas. E Deus se revela de muitas formas, de tempos em tempos, conforme a necessidade e o momento evolutivo de cada um. Muito mais irá descer dos céus para todos nós que aqui estamos, porque assim Deus manifesta em vida a sua luz e a sua graça. Humildemente, o mais simples de todos, Saulo Antunes, agradeço. Graças a Deus, louvado seja. O silêncio também é caridoso. A energia, através da oração, possa promover o desbloqueio da energia ali, mal qualificada, ascensionando-a a uma nova dimensão, onde será reabsorvida pelo campo inteiro. E permita-me
frisar que as naves, as ditas naves extraterrestres, são veículos de harmonização dos chakras. A limpeza kármica do planeta está, em primeira partida, nas mãos dele e de Miguel. Qual pergunta faria a si próprio no meu lugar? O que eu quero ser para Deus? E já respondo: apenas vida e amor. Se vocês praticassem o que os avataras os ensinaram, a vida seria plena. Cura verdadeira é libertar-se do não perdão. Toda doença no campo do espírito é uma doença iniciada no não perdão. Por isso, a doença, na verdade, é sublime. É o escoar das toxinas que lhe degradam a alma. Tudo que é já é, só basta ser acessado.